Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um dia de curso de HP Prime. A aplicação que a gente vai começar falando hoje é a aplicação função. Bom, a aplicação função, ela basicamente permite que a gente explore até 10 funções retangulares de x e y, utilizando as vistas simbólica, a vista de desenho e a vista numérica. As funções que eu estou trabalhando aqui no momento é a função x-1 e x-3 elevado ao quadrado. A Nath já explicou um pouco para vocês como que funciona em relação à parte de configurar a escala do gráfico e tudo mais. Então eu vou trabalhar com vocês nesse momento. O exercício que eu quero resolver com vocês é para a gente calcular a área da interseção dos dois gráficos. Nesse intervalo aqui, a área entre o intervalo de intersecção dos dois gráficos, né? Então, para a gente poder fazer isso, a gente vai clicar aqui em menu e depois que você clicar em menu, ele vai mostrar todos os menus disponíveis. Então a gente vai vir aqui em função e área com sinal. Quando a gente clica em área com sinal, ele vai pedir para a gente dar o intervalo que a gente quer que ele calcule a área. Então, ir para, aí desde. Então você vem aqui ir para e coloca que é a partir de 2, porque quando x é igual a 2 é a primeira intersecção. Então você clica OK e OK. Aí você vai vir ir para, que é até. Então quando x é igual a 5. Então ele já reconheceu que é essa área que a gente está se referindo. Então, além de saber que essa área tem 4,5 unidades de área, a gente também pode utilizar aqui na vista de início ou então na vista do CAS, tanto faz, vindo aqui em memória, em aplicação, a gente consegue copiar essa área, por exemplo, ou qualquer um dos cálculos que foram feitos nessa aplicação. A gente também pode fazer a mesma coisa para a parte de sequência, financeira, explorador, paramétrica, gráfico 3D e todas as outras aplicações que a gente vai ensinar para vocês aqui. Sobre a função aplicação gráfico 3D, ele basicamente serve para que a gente possa ver como se comporta uma função na vista de 3 dimensões e também para poder analisar os números gerados por ela. Então, a função que a gente vai ver é essa que é 3 vezes seno de x² mais y² dividido por x² mais y². Digitada essa função aqui, a gente vem em plotar e a gente consegue observar em 3 dimensões o comportamento dessa função. Se a gente vier na vista numérica, a gente consegue ver em relação aos números, para cada valor de x e y, o valor de FZ1. Se você apertar Shift Plot, ele vai vir nas configurações para você configurar, né, o seu desenho. Então você pode digitar o intervalo e tudo mais. Você também pode adicionar um fundo para o seu gráfico. Então você pode pegar essa ponte aqui e daí você volta aqui em plotar e a sua função vai estar com um fundo. Já a aplicação paramétrica, ela permite que você faça a análise de 10 gráficos ao mesmo tempo de equações paramétricas, mais usado nessa parte de cálculo mesmo. Então, essas equações paramétricas, elas são de origem de uma elipse, que é dada por x² sobre 4 mais y² sobre 36 igual a 1. Ela basicamente tem a mesma função, ela tem o mesmo sentido das outras aplicações, de você poder analisar a plotagem dela, né? Então, o gráfico e o número. A parte de número, que é a vista numérica, para você poder analisar para cada valor de x e y o t correspondente. Ou então um t e x1 y correspondente. Você também pode clicar em Shift Plot para poder determinar as configurações do desenho, então o intervalo de t, o intervalo de x, o intervalo de y, em relação aos eixos, o cursor. Você também pode configurar em relação a ter fundo ou não. E é basicamente isso. A aplicação polar, ela permite também que faça análise de 10 gráficos de equações polares. Então, uma circunferência
que é dada por x², mais y² igual a 25, ela pode ser representada pela equação polar rθ igual a 5. A gente também pode vir em plotar e na vista numérica. Eu não sei se vocês repararam, mas basicamente essas funções essas aplicações que a gente tem analisado, paramétrica, polar e tudo mais, ela basicamente são aplicações específicas para funções específicas matemáticas. Então isso daqui tem um uso bem específico na parte de... Falei muitas vezes específico, mas é porque é isso. É bem único para cada tipo de função matemática. Então é usado bem mais mesmo nessa parte, nas matérias de cálculo e tudo mais. Então, plotar, numérico, você pode também clicar em Shift, Plot, e você também consegue configurar o intervalo de θ, o intervalo de x, y, em questão dos eixos e também a questão do plano de fundo. Elas funcionam de maneira muito semelhante uma com a outra. A respeito da aplicação explorador, ela basicamente serve para que a gente possa fazer análise, explorar mesmo como que funciona como que se comporta uma função. Então eu escolhi aqui uma função quadrática e vim em plotar. Quando você vem plotar, ele vai gerar para você uma função genérica, né, quadrática, e você pode personalizar. Então eu quero que ela seja 2 dividido por 36 multiplicado por x². Você pode definir a cor que você quiser. Para começar, né? Vou colocar uma cor mais escura. Aqui, deixa o azul que tava. E você clica em OK. E ele vai te dar o comportamento dessa função. Você pode vir na vista numérica. E ele vai te dar o valor de x e o valor correspondente para quando x é aquele valor. Você pode procurar um valor específico. Então quero que quando x for 180. A correspondente vai ser 1.8. Você também pode voltar aqui em plotar, que quando você clicar em Shift Plot, você pode configurar o desenho. Então você pode determinar o intervalo, você pode determinar essas marcas dos espaços horizontais. Então tá vendo que no meu eu já alterei antes. Então, para cada valor horizontal desse quadradinho aqui, ó, que é 1, na vertical tem 6. Então você pode vir aqui em plotar e você pode deixar o jeito que você quiser. Então agora eu deixei 1 por 1. Então ficou todo quadradinho. Você também pode deixar o número que você quiser. E daí ele vai permitir que você personalize o seu desenho. Você pode também habilitar ou não os pontos de grelha e as linhas da grelha. Então aqui ficou sem nada. Eu gosto que tenha. E você pode habilitar ou não os rótulos de eixo. Eu prefiro deixar sem porque fica muito poluído visualmente. Além disso, você também pode definir um fundo e também em relação à opacidade dele. Então eu quero esse fundo, só que eu não quero que ele fique muito forte. Então eu digito 25 e daí quando você volta em plotar, ele vai estar aqui mais opaco. E além de fazer funções quadráticas, ele também faz função linear, cúbica, exponencial, logarítmica e também trigonométrica. Dá para brincar bastante dentro dessa aplicação. Agora na aplicação financeira, ela é uma aplicação que ela resolve basicamente cálculos de matemática financeira. Então ela resolve exercícios a respeito de valor de dinheiro no tempo, conversão de juros, cálculo de data, fluxo de dinheiro, depreciação, alteração, etc. Então, a gente vai resolver um exercício que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Então, o exercício fala que a gente tem uma construtora que ela quer fazer a compra de um terreno cujo preço à vista é 290 mil. E para poder efetuar essa compra, a empresa vai pagar 120 mil de entrada e o valor restante vai ser pago por empréstimos. E esse empréstimo vai ter duração de 4 anos e vai ter juros anuais de 4,7% por ano. Aí ele quer saber qual será o valor mensal a ser pago pelo empréstimo, considerando que os pagamentos vão começar no final do primeiro período.
Então, como o exercício ele trata de um problema de valor de dinheiro no tempo, então a gente vai colocar esse VDT, que é valor de dinheiro no tempo. Daí, a gente vai vir para a vista numérica, e daí na vista numérica a gente vai preencher esses dados, e daí a gente vai mandar calcular no final. Então, a primeira coisa que ele fala pra gente, que a gente precisa inserir aqui, é o N, que é o número de pagamentos que vão ser feitos. Então, pelo enunciado, a gente sabe que vai ser feito pagamentos mensais, e vai ser feito esses pagamentos mensais durante 4 anos. Então, vai ser pago 48 pagamentos no total. Aqui vai ser a taxa de juros anuais. A taxa de juro anual, que é de 4,70%. PV é o valor presente. O que é o valor presente? Ele é o valor que você... É o valor total menos o valor que você deu na entrada. Então vai ser 290 mil menos 120 mil, que vai dar 170 mil. P/A é o número de pagamentos que vai ser feito por ano. Então vai ser feito 12 pagamentos. Aqui é o número de pagamentos que vai ser acumulado durante o ano. Então durante o ano vai ser pago também 12. E o FV é o montante de fluxo de dinheiro final. Então vai ser o valor depois de todo o empréstimo, quanto que vai dar no final. Então a gente quer que esteja zerado, que não quer dever nada depois desses 4 anos. Então a gente coloca 0. E a gente quer saber então o montante do pagamento periódico, que é esse PMT. Então a gente aperta resolve, e daí deu menos 3.891,92. Então significa, o valor negativo significa que a gente vai ter que pagar por mês R$ 3.891,92. Agora a gente vai falar sobre a parte de sequência. Ela é bem simples. A gente precisa, se ela for uma sequência definida, a gente precisa vir nesse U1N e a gente vai introduzir pelo que ela é definida. Então, ela é definida por N vezes menos 1 elevado a N. Isso aqui é uma suposição. E dividido por 5. A gente vai clicar em OK e a gente pode vir tanto em plotar para ver como que ela vai se comportar, e também pode vir aqui na vista numérica para poder ver para cada N qual que é o valor correspondente. Aqui a gente também pode vir para um valor específico. Então, para quando N é 1800, a correspondente vai ser 360. Na vista de desenho, em plot, você pode observar que ele só vai marcar até o 24º termo. Se você quiser editar isso, você vem em Shift, Plot, e aqui no intervalo você coloca que é de 0 a 80, por exemplo. E daí você volta aqui em Plotar, e ele vai marcar até 80. Ou então não, você quer ver entre 5 e 10. Então você vem em Plot e ele vai mostrar como que ele vai se comportar nesse período. A gente também pode editar os espaços horizontais e verticais igual das outras aplicações. Então eu quero que na horizontal ele tenha 4 unidades e na vertical 1. Então o fundo vai ficar quadradinho assim. Também pode arrumar as linhas de grelha, tudo mais, e também adicionar planos de fundo. Agora vamos supor que a gente tem uma sequência que ela é indefinida. Então vamos pensar no exemplo que é raiz de 2. Aí o segundo termo é raiz da raiz de 2. O terceiro termo é raiz da raiz da raiz de 2. Então para cada n mais 1, a gente vai ter um aumento de uma raiz. Então a gente vai usar esse primeiro campo aqui e esse segundo. Então a gente precisa colocar o primeiro termo. O primeiro termo vai ser a raiz de 2. E o segundo termo vai ser a raiz da raiz de 2. Raiz de 2. A gente precisa colocar nessa parte U1N uma expressão que define o comportamento da sequência de forma genérica. Então, nesse caso, vai ser U1N-1. Então a gente clica OK. E a gente pode vir na vista numérica ou na parte de plotagem e a gente vai ter os mesmos valores que você poderia ter se a sua sequência fosse definida. Então, essa foi mais uma aula do curso de HP. Eu espero que vocês tenham gostado.
Lembrando que a gente vai estar agora no grupo do WhatsApp para poder tirar qualquer uma das dúvidas que vocês tiverem. E como a aula também é gravada, vocês podem voltar, dar pause e assistir quantas vezes vocês também precisarem. E é isso. Obrigado por assistirem.